A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão nos ouvindo neste momento em que estamos iniciando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, lições bíblicas estas produzidas pela CPAD neste segundo trimestre de 2020, que traz como título a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Essa lição a qual nós estamos abrindo o segundo trimestre, já foi lecionado uma aula, estamos na lição de número 2, né? E é um trimestre que iniciou-se com um grande desafio de formar irmãos e irmãs no ensino das Sagradas Escrituras. É um ministério glorioso e por isso devemos levá-lo adiante com muita seriedade, temor e sacralidade. Deus, Ele conta conosco, os professores da escola dominical, para evangelizar enquanto ensinamos. O assunto desse segundo trimestre de 2020 é a carta aos Efésios, e nela nós estaremos estudando gloriosas doutrinas, né? Orientações pastorais para a vida prática de todos nós que somos amantes da palavra do Senhor. Nesta oportunidade eu quero fazer menção do pastor Douglas Batista, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, líder das Assembleias de Deus Missão ali no Distrito Federal, doutor em Teologia e licenciado em Filosofia. Um homem que Deus tem levantado nesses últimos dias para estar comentando as lições da CPAD e assim trazer edificação espiritual para todas as pessoas que precisam e que desejam conhecer uma porção mais da palavra do Senhor. Meu nome é Ezequiel Ávila, sou superintendente aqui da igreja do Jardim Kelly, setor 40, a IADIO de Joinville. Nosso pastor local aqui, pastor Dário de Cristo, é o nosso pastor na congregação. Nós temos nesse domingo a lição de número 2, no dia 12 de abril de 2020, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Esse é o título da nossa lição, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. O nosso texto áureo, ele diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Esta é a nossa verdade prática desta lição do dia 12 de abril de 2020. A nossa leitura em classe, ela está ali na carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, 4, do 9 ao 14. Eu não vou fazer a leitura porque vai tomar um tempo excessivo e nós precisamos focar nos objetivos maiores aqui no propósito, e no decorrer da lição certamente estaremos falando desses versículos a qual estão aqui na leitura em classe. Vamos passar para os nossos objetivos aqui. O objetivo geral dessa lição é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Os objetivos específicos a qual nós pretendemos aqui comentar seria refletir, né, num primeiro ponto, num primeiro tópico, a respeito da nossa posição, da nossa nova posição em Cristo, né?
No segundo tópico, evidenciar a realidade de uma vida cristocêntrica neste mundo. No terceiro tópico, explicar que o Espírito Santo desempenha um importante papel no plano da salvação. Esses objetivos que cada professor nessa escola dominical do dia 12 precisa alcançar de forma objetiva para que os alunos possam sair com a sua vida edificada e com seu conhecimento também acrescentado. Vamos fazer a introdução. A introdução dessa lição diz assim: nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do mistério que estivera oculto desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com todos os pecadores. Essa é a introdução da qual nós queremos fazer notório, a todos que estão nos ouvindo e nos acompanhando através desse slide que está sendo apresentado. O seguinte assunto que nos traz na lição, no tópico 1 desta lição, traz como subtítulo a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Maravilha do céu. Então, nós abrimos esse tópico número 1, dizendo para você que se no passado você não teve um encontro com Jesus, se no passado você não teve a oportunidade, aproveite o presente. Não deixe o passado estragar o teu presente e nem o presente estragar o teu futuro. Se aproprie das bênçãos espirituais e seja um canal de bênção para aqueles que fazem parte do seu cotidiano. No subtópico do tópico 1, nós temos a doxologia. Doxologia, após expor os versículos de abertura da epístola, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, onde bendito significa digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno, e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para a sua glória, louvado seja o nome do Senhor. As bênçãos espirituais. As bênçãos espirituais, obviamente, que as bênçãos espirituais não são materiais, isso é lógico, mas proveniente dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos
são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, do verso 3 ao 14. Entre elas, nós podemos destacar aqui que Deus, Ele tem nos dado a eleição, Ele nos elegeu para sermos santos, né? Primeiro nós temos que ser separados, primeiro nós temos que estar afastado do pecado. O pecado não pode fazer parte do nosso cotidiano. O pecado precisa ser abandonado. Ele não pode estar em comunhão. Certamente que falhamos, mas não porque estamos em comunhão com o pecado. Quando falhamos, precisamos entender e compreender que estamos a caminho da perfeição. E diante de algumas circunstâncias e algumas adversidades, o inimigo, ele tenta nos tirar do foco. Mas eu quero te dizer nesta oportunidade, o alvo é Jesus, não perca o foco, olha para Ele. Perfeito é Jesus. Ele é o único a qual nós podemos colocar os nossos olhos com confiança, com segurança, porque Ele não falhou e Ele não falhará em cumprir o propósito para com as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele também nos predestinou. No verso 4, ele diz que nos predestinou para sermos filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa predestinação parece algo até meio suspeito, né? Como que Deus predestina, né? Será que Deus predestinou uns para a salvação e outros para a condenação? Não, Deus não predestinou ninguém para a condenação. Deus predestinou todos. Ou seja, Deus fez a escolha dele. Deus fez a escolha. Ele amou o mundo de tal maneira, ou seja, ele amou o ser humano de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa foi a parte de Deus, ele escolheu. Agora cabe cada ser humano também fazer a sua escolha. Porque é mediante a nossa escolha que nós vamos ter o nosso destino. Então a predestinação da parte de Deus foi enviar o Salvador, enviar a salvação, enviar um meio pelo qual nós nos reconciliaríamos com Ele. Poderíamos recuperar a comunhão que Adão e Eva tinham ali no jardim do Éden. Por isso, meu amigo, minha amiga, por isso, meu irmão, minha irmã, aproveite esse tempo que Deus está nos dando na face dessa terra e escolha Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua vida. Seja Ele Senhor da sua vida, para que você possa se apropriar das bênçãos espirituais e jamais ser alienado pelo adversário, jamais ser enganado, e assim poder desfrutar das bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 5, diz que nos fez agradável para si. Ele nos fez agradável para si. Ou seja, da maneira que nos encontrávamos outrora, não seria possível ter comunhão com Deus. Não seria possível. Mas mediante o sacrifício de Jesus Cristo, mediante o seu sangue derramado naquela cruz do Calvário, Ele nos redimiu, Ele nos purifica e nos torna agradável para si,
para que possamos estar com Ele. No versículo 6, Ele nos remiu por meio do seu sangue, né? Por meio de sangue, porque era necessário o derramamento de sangue. Não haveria sacrifício sem derramamento de sangue. Não existe sacrifício sem derramamento de sangue. E o sacrifício perfeito que pode salvar a humanidade foi o que Jesus realizou na cruz do Calvário. Não existe outro sacrifício que possa ser feito nos dias de hoje e nem que tenha sido feito no passado. Somente o sacrifício de Jesus Cristo. Ele acolheu-nos por sua vontade redentora. Outro mistério aqui. Foi a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi e sempre será de salvar o ser humano. Deus não tem prazer no ser humano condenado, no ser humano corrompido pelo pecado, mas Ele proveu a salvação através de Jesus Cristo para que este possa subsistir na eternidade com Ele. Pois a eternidade é uma realidade de todos nós, independente da escolha que façamos. O que diferencia é aonde iremos passar essa eternidade. Se passaremos a eternidade com Jesus Cristo, em comunhão com Deus Pai, ou estaremos numa eternidade de sofrimento, de angústia, com o adversário, o inimigo da nossa alma. Por isso, assim como foi a vontade de Deus, que seja também a nossa vontade estarmos com Ele para todo sempre. Ele revelou-nos a palavra da verdade. Esse é outro mistério. Ele revelou-nos a palavra da verdade. Selou-nos com o Espírito Santo da promessa. E ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos que Deus planejou são muito ricas para as nossas vidas. Planejou a redenção do Filho, que a realizou, e a do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Passando agora para o segundo ponto desse primeiro tópico, nós temos a nossa nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir de sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se ainda com a experiência de conversão a Ele. 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais em trevas, mas como os filhos da luz. Portanto, nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo e por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Que as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo, portanto, devemos ser agradecidos. Louve a Deus, adore a Deus, sirva a Deus, reconheça Ele como o único Deus verdadeiro, pois não há outro na face dessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Passando para o segundo tópico desta lição, queremos falar de uma vida cristocêntrica neste mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória.
Esta é uma verdade que nós precisamos guardar em nossos corações. Independente da circunstância, independente da adversidade, independente de como cada vida se encontra, nós precisamos crer na primazia de Cristo, na remissão dos pecadores, na restauração de todas as coisas para louvor de sua glória. Revelação do mistério, no segundo subtópico, no primeiro subtópico desse segundo tópico, a revelação do mistério, a frase, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade que estava oculto aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. João 3,16, essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isso é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. Sua vontade foi executada conforme seu desígnio, por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Nós precisamos somente agora da liberdade ao Espírito Santo, da liberdade para que ele venha produzir o fruto do amor, da bondade, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da mansidão, da fidelidade e do domínio próprio, para que assim possamos alcançar as bênçãos espirituais, sendo o canal de bênção, instrumento nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos no segundo ponto a plenitude dos tempos. Segundo ponto do segundo tópico, a plenitude dos tempos. Paulo revela que no plano divino, o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isso inclui o que foi criado por Cristo para Cristo e o que subsiste em Cristo. Segundo João, capítulo 1, verso do 1 ao 3. Né? Hebreus também, no capítulo 1, versículo 2 e 3. Implica dizer que todo o universo, céus e terra estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Neste sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente. Em Cristo, essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos. Não é isso, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também o cabeça do universo. Ou seja, a salvação depende da escolha que fazemos, porque o que precisava ser feito da parte de Deus, ele já fez. E ele ainda está nos concedendo as bênçãos espirituais mediante a nossa rendição, para nós chegarmos ali na glória e podermos ainda apresentar as obras que realizamos em nome de Jesus Cristo, por amor, por gratidão e por devoção. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o subtópico, né? Subtópico terceiro, ponto do segundo tópico da lição, para nós não nos perdermos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo muda do pronome nós, ele e os judeus, para também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. No capítulo 1, do 11 ao 13, ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvor e glória a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também louvores. Outros a fazer o mesmo, a levar outros a fazer o mesmo. Esse é o propósito, né? É o propósito pelo qual Deus nos alcança
nessa dispensação e nos dá a oportunidade de servi-lo para que outras pessoas também venham a reconhecer o sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Por conseguinte, tudo que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e culmina na sua glória. Tudo é para a glória de Deus, para louvor e para adoração. Os decretos eternos, planejados por Deus e executados por Cristo, incluem a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. Vamos passar para o terceiro tópico da nossa lição, desse segundo trimestre, a segunda lição, a lição de número 2. O Espírito Santo, penhor da nossa herança, né? O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo desempenha importante papel no plano de salvação, idealizado por Deus, né? Nós temos aqui o selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Ou seja, a partir do momento em que você decide fazer a escolha, o Espírito Santo, ele entra no teu coração. E ele é a marca da promessa que Deus fez para aqueles que recebem a Cristo como único e suficiente Salvador. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como um sinal de propriedade, posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus. E o maligno não lhe toca. É o que está escrito em 1 João 5,18. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. 1 Coríntios 6:11. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 7, 8. E que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito, que está lá escrito em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Vamos dar sequência ainda no segundo ponto desse terceiro tópico, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito, penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem semítica e era usada nas transações comerciais para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21 e 22. Tudo isso significa que aquele que tem o Espírito Santo tem a salvação garantida. Isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis, segundo Mateus 24 e 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. O selo é a garantia que sua carta chegará ao destinatário. O selo do Espírito Santo é a garantia que sua alma chegará aos céus. Não perca o Espírito Santo na tua vida. Não entristeça o Espírito Santo na sua vida. Não resista ao Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação e os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. É o Espírito Santo que nos consola enquanto estamos nessa terra, passando por circunstâncias e por adversidades. Estamos aqui por um período de tempo, mas segundo o propósito de Deus. Não ficaremos nem um dia mais, nem um dia menos. Somente o tempo que o Senhor tem predeterminado para cada vida que tem alcançado a graça de servi-lo com gratidão e com devoção. Louvado seja o nome do Senhor.
nós temos a conclusão desta lição, na qual podemos dizer que nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo, na restauração de todas as coisas invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino será plenamente executado. Então não te preocupe com as notícias que vamos observando, vamos ouvindo, vamos conhecendo nos dias atuais, porque o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Jó diz no capítulo 42, no verso 1, no verso 2, que nenhum dos pensamentos do Senhor podem ser frutados. Ele diz assim: bem sei eu que nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Ou seja, o que Deus pensou, Ele vai realizar, Ele vai cumprir. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Peço a você que nos prestigiou, você que nos assistiu, você que esteve conosco, ou você que porventura irá assistir, obviamente, depois que encerrarmos esta live, que o Senhor continue alcançando a tua vida, a sua família, que o Senhor continue prosperando a sua jornada nessa terra e que continue guardando e livrando de todo mal. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos. Se você quiser nos abençoar com seu like, com a sua inscrição no canal, compartilhando esse vídeo, esta é uma oportunidade, não custa nada, mas com certeza ali na eternidade fará a diferença. Deus há de te recompensar da maneira que lhe apraz. Que o Senhor conceda aí na continuidade desse dia a graça de poder estar na presença dEle, servindo em todo o tempo. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Assim eu peço. Amém.